Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, que bom que você está aqui. Uma quarta-feira assim, chove, não molha, né? Chove, a gente não sabe se chove, se não, ou se para. Mas eu creio que Deus vai falar conosco essa noite, amém? Você quer ouvir a Deus? Eu creio que mais do que a gente querer ouvi-lo, Ele deseja falar conosco. Isso é uma verdade que eu carrego comigo sempre. Eu sei que o meu Pai, Ele tem muito mais prazer e deseja muito mais falar comigo do que eu, muitas vezes, parar e ouvi-lo. Em nome de Jesus, a minha oração essa noite é que Deus toque no coração de cada um aqui, de uma forma especial que só Ele sabe. Só Ele sabe como nós estamos, né? Só Ele sabe como você entrou aqui, só Deus sabe como você que está assistindo, você que vai assistir essa pregação. Então Deus, aquele que é soberano, aquele que conhece o coração do homem, Ele sabe como tocar e como nos curar. E para isso nada melhor do que a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar então, mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Nós tributamos a ti honra, glória e força, Senhor. Nós damos a ti, Senhor, não somente o nosso tempo agora, mas nós damos a ti o nosso coração, Senhor, essa noite, para que nós possamos ser tocados por ti, Senhor. Em nome de Jesus, faz em nós, Senhor, a tua vontade. Faz na tua igreja a tua vontade, Senhor. Nós clamamos pela tua igreja, Senhor. Não somente essa que está reunida aqui, mas em toda a terra nós clamamos para que a tua igreja, Senhor, seja, ó Pai, purificada, Senhor, seja restaurada, seja alinhada, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor, Senhor. Nós queremos estar firmados nessa rocha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toca-nos, Senhor. Eu peço que haja milagres essa noite. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, que as pessoas que entraram nesse lugar, Senhor, com alguma enfermidade, Senhor, ó Pai, com alguma dor, que elas possam estar começando a ser curadas agora, Senhor. Que toda dor, em nome de Jesus, nós repreendemos, em nome de Jesus, que ela, ó Pai, comece a sair, Senhor. Toca, Senhor, no corpo dos teus filhos. Ó Pai, qualquer enfermidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, confirma a tua palavra com milagres, Senhor. Nós te pedimos, te entregamos esse lugar, Senhor. Fala conosco, que a palavra seja espírito e vida, Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 13 e 14. Aqueles que estão acompanhando as últimas quartas-feiras, estamos falando sobre o desenvolvimento dos santos. Começamos lá com o novo nascimento, vimos o período da infância, vimos a adolescência espiritual na última quarta-feira, e hoje nós estamos chegando muito próximo da maturidade, muito próximo daquilo que nós vamos falar na próxima quarta-feira, que é o relacionamento pessoal, quando isso te basta, quando o relacionamento com Deus te basta, que é aquilo que mais te sacia, que realmente você vive, não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Mas entre a última quarta e a próxima, tem um período que eu creio que, quando nós chegamos para o Senhor, nós vamos entrar numa linha, né, vertical, que nós conhecemos muita coisa e queremos talvez fazer muito na nossa força, e muitas vezes nós somos um pouco teimosos. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo aconteceu várias vezes, de teimar com Deus, como nós falamos na última quarta, típico da adolescência espiritual, da adolescência natural também. Nós fizemos um paralelo muito interessante na última quarta. Se você não viu, você pode ver, que ainda está lá no YouTube, você vai entender bem o que eu estou falando. Mas depois de tanta teimosia, muitas vezes, depois do barro brigar com o oleiro, que é isso que acontece muitas vezes, da gente querer questionar a Deus, por que Deus fez o que fez, Senhor, por que tu estás fazendo o que tu estás fazendo? Tem tanto crente, irmão, com mágoa de Deus, é triste com Deus, e não tem coragem de entregar, como nós estávamos adorando aqui essa noite, entregar todo o domínio a Ele.
Quando a gente entrega todo o domínio a Deus, não se questiona por que faz assim ou por que faz de outro jeito. Nós simplesmente vamos descansar nele, que é o que nós vamos ver essa noite. Nós começamos hoje a fazer talvez uma curva. Nós estávamos numa ascensão, descobrindo, né, que nós éramos fortes, que nós queríamos, é aquilo que nós queríamos com tanta força, que muitas vezes não faz uma química muito boa. Quando não se tem o Espírito mesmo, quando ele não governa de fato, quando não se tem maturidade. Mas quando nós começamos a sair, depois de algumas frustrações, que nós falávamos que na fase anterior era o período que nós talvez mais experimentamos frustrações. E Deus sabe como fazer com cada um de nós. E quando nós chegamos nesse período de talvez muitas frustrações, nós começamos a fazer uma curva. Porque não sei se você sabe, o crescimento no reino de Deus e o crescimento no mundo, eles são totalmente inversos. Porque no mundo, se você pode ver hoje, não somente no mundo secular, mas infelizmente entrou em muitos meios religiosos, muitos pregadores pregam a mesma coisa que coach secular prega. E eles falam, associam um crescimento espiritual como um crescimento no mundo, aonde o seu eu é que é forte, aonde você é o que pode, aonde você é o que vai conquistar. É um evangelho muito diferente daquele pregado por Jesus, a qual ele fala que não é a minha vontade que eu vim fazer, são as minhas palavras que eu vim falar, na realidade não sou eu mesmo que eu vim manifestar, mas eu vim fazer tudo aquilo que eu vi o meu pai fazer, o meu pai fala, eu vim manifestar ele. Na realidade eu não vim buscar a minha glória, eu vim manifestar a glória do meu pai. Ou seja, é um evangelho totalmente diferente. E é esse evangelho que nós estamos pregando aqui nesses dias. O evangelho de Jesus, aonde nós colocamos Jesus como centro, como objetivo, como aquele que vai inspirar a sua vida, que você vai ver que, olha, pode ser até mais difícil, mais desafiador, mas é eterno. Pode ser mais difícil, mais desafiador, mas é pleno. Pode ser mais difícil, mais desafiador, mas é abundante. E não se trata de um terreno que é movediço, que é frágil, mas é um terreno firme, que é uma rocha. Andar com Cristo é como a palavra fala, você está andando com Ele, e 1000 podem cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e a promessa é que se você estiver nele, você não vai ser abalado como os demais. Isso não significa ausência de sofrimento. O homem tem feito tudo para não sofrer. O homem, inclusive, paga para não sofrer. Gasta a sua vida toda correndo de qualquer tipo de sofrimento. E quando isso chega na religião, nós temos tanta confusão, tanta bagunça, e cada vez evangelhos e evangelhos mais longe daquilo que Paulo pregou, daquilo que Pedro pregou, daquilo que João pregou e daquilo que Jesus manifestou. Mas depois da última fase da adolescência espiritual, uma fase de muita força, como eu falei, onde nós queremos muita coisa, queremos para nós, ainda nós não temos o senso da questão da palavra, da vontade de Deus, nós nem ouvimos muito a Deus, né? Típico de um adolescente, ele acha que sabe tudo, acha que está pronto para tudo, e menospreza os mais velhos, as veredas antigas. Mas quando há muita frustração, e eu creio que isso aconteceu não somente na minha vida, mas talvez esteja acontecendo na sua vida, na vida daqueles que estão nos assistindo, mas depois começa a haver uma curva. E ao contrário do mundo, que o crescimento é para cima, na realidade, no Evangelho, no reino de Deus, o crescimento é no sentido oposto. Lembra o que Jesus falou? No meu reino não é assim. Porque no mundo o maior é aquele que está sentado à mesa. Mas no meu reino o maior é o garçom que serve. É totalmente diferente. E olha quantos crentes que ainda têm a motivação antiga. Não migraram ainda. É sinal de que se você não tem a mentalidade de Cristo, é sinal que você está preso talvez nas 2 fases anteriores. Ou numa infância espiritual ainda tomando leite
talvez até um leite falsificado, não original, como diz Pedro, ou talvez preso na fase que nós mais construímos cárceres para nós ficarmos presos, nós mesmos construímos, adotando falsos ensinos, falsos escritos, bebendo de fontes que são rotas, que não podem gerar saciedade eterna. Nós construímos cárceres e ficamos presos, adultos, mas adolescentes por dentro. E agora nessa fase, depois de tanta frustração muitas vezes, que nós vamos nos decepcionando, e eu creio, irmão, que Deus é tão bom, que na sua soberania, Ele permite muitas coisas acontecerem comigo, com você, e não pense que Deus é mau, não pense que Deus tem prazer no seu sofrimento, de maneira nenhuma, mas Deus tem prazer, pelo contrário, no seu amadurecimento. Deus está na realidade construindo um caráter na igreja de Cristo. Deus está aperfeiçoando o nosso caráter, e não se constrói caráter na vida de ninguém dizendo somente sim. Não se aperfeiçoa caráter de filho algum simplesmente dizendo sim. E no momento que o seu filho mais precisa para a construção de caráter, se você falar para ele sempre sim, no afã de querer ser simplesmente amigo, ou querer ser aceito, ou querer ser amado por ele, você na realidade não vai conseguir conduzi-lo a um lugar de maturidade. Muitas vezes, nesse período que nós estávamos falando na última quarta-feira, saímos da adolescência, saímos da infância, entramos na adolescência. Nós muitas vezes nessa fase, nós até olhamos Deus, muitas vezes como nosso inimigo, como alguém que não gosta de nós, como alguém que não está afim de fazer alguma coisa por você. Mas Deus está tão afim de fazer alguma coisa por nós, que Ele não poupou nem o seu único filho que tinha, e que no momento que mais precisava, no pico, no auge de toda a história, na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu único filho, Jesus, para não somente ser o Messias, mas para morrer por mim e por você, na cruz do Calvário, para mostrar como que se amadurece, como que se desenvolve, como que cresce. Não há como acontecer isso se não for dos mesmos moldes de Cristo Jesus. É o mesmo. Então, na realidade, o que a igreja brasileira e a igreja em todas as nações precisam responder é o quanto que elas querem, na realidade, serem imitadores de Cristo, quanto que nós estamos dispostos a sermos discípulos dele, não somente ouvir uma mensagem. Eu espero que eu não esteja simplesmente pregando para você uma boa mensagem, porque não é isso que eu quero fazer, mas eu quero liberar algo sobre a sua vida que seja espírito e vida, que na realidade te conduza a um pouco mais perto de Cristo Jesus. E como se purifica o ouro, que nós possamos experimentar essa noite, em nome de Jesus, um pouco de purificação pela palavra de Deus, de sermos lavados, pela palavra, em nome de Jesus. Afinal de contas, quando você anda no mundo, seus pés ficam muito sujos. Então, como disse Jesus para Pedro, na realidade eu não preciso lavar tua cabeça e teu corpo, já está lavado pela palavra, mas somente os pés, porque os seus pés estão sujos. 1 João 2, 13 e 14, vamos ler? Irmãos, eu tenho orado pela igreja, eu tenho pedido a Deus, para Deus trazer esse tempo onde desperte filhos e filhas, ao redor de todo o planeta, mas filhos e filhas apaixonados por Jesus, em nome de Jesus. É isso que o Brasil precisa. O Brasil não precisa nem o Brasil nem outras nações, nós não precisamos de pregadores de grande performance, super eloquentes, super poderosos. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, eu amei tanto vocês, que a minha palavra consistiu em eu dar a minha própria vida por vocês. Dar um bom sermão não significa dar a minha vida. Dar a minha vida significa eu repetir exatamente o que Jesus fez em João 6. Aquele que não comer de mim não tem parte comigo.
E ele fala: assim como eu fui enviado, eu envio vocês, façam o mesmo. Na realidade, são homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que eu creio que vai chegar um tempo que eles vão andar pelas ruas dessa nação, que eles vão estar nas faculdades, que eles vão estar trabalhando, e na realidade eles vão estar repetindo o que Jesus fez em João 6, eles vão estar dando deles mesmo por amor, eles vão amar tanto o perdido que eles vão entregar, não uma boa palavra, não é por convencimento pela palavra, palavra por palavra não convence. As Escrituras, com amor, com vida, ela transforma. Quando você se dispõe a entrar nesse lugar, eu creio que o Espírito Santo pega isso e ele convence o homem que vai, na realidade, a mulher que vai, de alguma forma, ser tocado pela sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ler 1 João 13, 2, 13 e 14. Diz assim: Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Na realidade, quando nós começamos a fazer a curva, nós temos a mesma noção, talvez, a mesma força que nós tínhamos na fase anterior, mas algumas coisas começam a mudar, porque a palavra, talvez, ela é um período que a palavra começa a entrar, porque nós começamos a experimentar também nessa fase um pouco mais de responsabilidades, e à medida que a palavra vai entrando, você vai ver que nas Escrituras, Deus, ele sempre, quando fala dos jovens, é atribuído aos jovens sempre muita força. Eu escrevi a vocês, jovens, porque vocês são extremamente fortes. Dentro desses 2 versículos que é apresentado 3 diferentes estágios da fé, aos pais, aos filhinhos e aos jovens. Eu quero me deter hoje, não vou falar dos pais e nem dos filhinhos que nós já falamos, mas nós vamos falar dos jovens. Jovens, na realidade, a ideia ali, quando fala de força, ele está falando de grande vigor em sua vida espiritual. Eles são vistos como verdadeiros soldados lutando em Cristo contra espíritos das trevas. Em 2 níveis você vai ver. Se você for ver a continuação dos próximos versículos, que ainda pode ter alguns títulos ali que a sua Bíblia divide, mas no original não tem divisão. Ele está construindo uma carta. E quando ele começa a falar dos jovens, que vocês são fortes, que vocês venceram o maligno, e logo depois você vai ver que 2 coisas ele põe como inimigo, que na realidade os jovens, eles são chamados a vencer. Os jovens podem vencer. Eu tenho conversado muito com jovens, gosto muito de estar com os jovens ensinando. Por quê? Porque eu acredito naquilo que Deus tem para fazer através dos jovens. Eles têm força, e se você juntar força com sabedoria, se você juntar força com humildade, mansidão, sujeição à palavra, isso é uma máquina, é uma arma nas mãos do Senhor. Talvez os jovens é o período, se Deus diz que nós podemos vencer quando jovens, também é o mesmo período que nós podemos sofrer talvez as maiores derrotas da nossa vida. As 2 coisas podem acontecer. Assim como os jovens podem voar, podem vencer, assim como eles são fortes, e eles podem, como diz no versículo 15, até o versículo 19, ele diz, olha, que há concupiscências no mundo, que aquilo que há no mundo não agrada a Deus, e nós podemos vencer isso. Ele também diz que no mundo haveria falsos cristos, anticristo, que esse espírito estaria no mundo enganando a várias pessoas, mas o jovem pode vencer tanto uma coisa quanto a outra. Mas hoje, nos nossos dias, nós associamos o jovem a uma pessoa talvez mais fraca, porque você começa a ver jovens hoje se dizendo crentes, cristãos, e não estou falando somente no natural, eu estou falando jovens no sentido espiritual do desenvolvimento. É uma fase que você passa antes de entrar na fase de maturidade.
Você começa a ver que exatamente nesse período, ao contrário da adolescência, a juventude vai começar a se deparar com mais responsabilidade, mais conhecimento e talvez uma liberdade que a fase anterior você não tinha. Queria, mas não tinha ainda. A juventude, como acontece no natural, é a fase onde os jovens normalmente saem de casa e não precisam, talvez sem toda a liberdade, não se sujeitam a mais ninguém. Hoje um jovem tem total liberdade, não somente dentro e fora de casa. Fazem o que realmente bem entendem. Agora imagina só, você junta aquilo que você quer, o poder e a liberdade. Imagina a química desses três fatores, a bomba que não é, negativamente falando. Como diz Paulo em Gálatas, capítulo 5, ele diz que foi para a liberdade que nós somos libertos, e que nós não deveríamos usar a liberdade como pretexto, para dar ocasião à carne, que é o que nós mais vimos, num período dessa juventude que parece tão longa, parece um inverno na vida de muitos crentes, aonde na realidade, ao contrário de um adolescente que na realidade você ainda tem um certo poder sobre eles, o jovem chega ao ponto de falar: olha, muitas vezes, pastor, eu quero fazer isso e eu vou fazer porque eu tenho direito. Tem força, tem poder, tem liberdade, vivem para a sua própria vontade. E é exatamente nesse período que nós vemos muitas pessoas, muitos crentes invernarem ali e ficam muitas vezes por muito tempo. E é exatamente nesse período que a palavra fala que nós poderíamos vencer. É exatamente nesse período que nós devíamos entender que na realidade nós não precisaríamos gastar talvez o melhor período da vida, de maior vigor, de maior força, aonde a erva, a flor da erva está aberta com tudo, com todo o seu esplendor. Nós devemos gastar esse período não somente do natural, mas também do espiritual. E saindo de um período que nós saímos agora, de um período que nós passamos por várias frustrações, crises existenciais enormes, talvez ficaram para trás. E agora talvez é um período que nós vamos ter que fazer novas escolhas em novos níveis. Só que nós deparamos com esses fatores que muitas vezes não ajudam, porque é exatamente nesse período que você vai descobrir uma coisa. Eu quero falar que para você como jovem, você tem que ser vencido pela palavra. Para você vencer como homem, como mulher de Deus, você vai precisar ser vencido pela palavra. Se a palavra de Deus não entrar em você o suficiente, você não vai vencer, mesmo tendo tanta força, tendo tanto vigor, tendo todo o esplendor da sua idade. Nós vamos ver pessoas cristãos que tinham tudo para fluir e não fluem. Tinham todos esses requisitos básicos para poder vencer fácil em Cristo, mas por não se sujeitar à palavra, por não se dobrar à palavra, por não querer abrir mão dessa falsa liberdade, que deram na realidade a ocasião à carne, como diz no versículo 15 do mesmo capítulo de João: não ameis o mundo. É o período que nós mais talvez amamos o mundo, não somente na adolescência, mas agora na juventude nós amamos ainda com o plus da liberdade. E os jovens hoje, eu amo quando eu vejo jovens que na realidade eles estão entendendo, eles abrem mão, supostamente, da proposta de liberdade no mundo para entregar todo o verdadeiro domínio da sua vida a Cristo. Eu lembro que eu tive a graça de conhecer Jesus com meus 14 anos e entreguei a minha juventude a Deus. Eu e a minha esposa, nós casamos, ela tinha 17 anos, eu tinha 20, bem novinhos. Hoje seria uma loucura, né? Você imaginar por quê? É loucura por quê? Porque estão infantilizando todo mundo.
Estava falando com uma pessoa esses dias que na minha época, e na idade de alguns irmãos aqui, a gente trabalhava muito cedo. 14 anos, 12 anos, o menino estava trabalhando já. Hoje, 12 anos, 14 anos, o menino não sabe fazer absolutamente nada a não ser jogar videogame. E tem adultos, supostamente, homens que deveriam ser adultos, que casam hoje sabendo só jogar videogame. Eu já conheci, irmãos, camarada que casa, vai para a lua de mel, e sabe o que ele leva, além da mulher, para a lua de mel? O videogame. Leva o PlayStation para a lua de mel. Já vi alguns testemunhos, testemunhos, né? Imagina a mulher, pensa que casou com um homem, chega na lua de mel, à noite, de madrugada, ele está lá, jogando com outro fulano, lá do outro lado do mundo, e está ali brincando, ao passo que devia estar com ela. Na realidade, há muitas pessoas presas em diferentes fases, por não entender o porquê que nós somos libertos, o para que nós somos libertos. É nessa fase que nós devíamos canalizar a nossa liberdade, poder, vigor, plenitude, a toda a sujeição à palavra de Deus, para que tudo isso seja usado para o propósito de Deus. É o melhor tempo da sua vida. Assim como nós falamos que uma boa infância gera uma boa adolescência, que uma boa adolescência gera uma boa juventude vai gerar uma boa fase adulta. Adultos que vão ser plenos, adultos satisfeitos, adultos maduros, adultos que vão conhecer a Deus, que vão saber o porquê que estão vivendo. Lutar, aqui quando fala como soldado, a fim de resistir às maiores tentações que levariam à apostasia. Isso os jovens podem fazer. Eu falei que eu estou vendo alguns jovens, a movimentação que Deus está fazendo com alguns jovens, e eu coloco muita esperança nisso, e invisto nisso também, porque eu creio que há uma parcela, há algo que Deus vai fazer com os jovens. Porque se Deus fala que os jovens, vós jovens, escrevo a vocês, porque vocês venceram o maligno, por várias vezes ele fala isso, mas também em outra palavra, em Isaías, ele fala que o mesmo jovem corre e eles se cansam. Uma força empregada fora de Cristo, ela cansa. Pode ser a maior força que você tiver, pode ser o maior vigor que você tiver. Se você viver isso fora de Cristo, não há força suficiente para levar você até o final, ou para desenvolver qualquer tipo de propósito debaixo do céu. A força só é força suficiente quando ela é empregada e sujeita a Cristo. Assim como sabedoria é a mesma coisa, conhecimento a mesma coisa, entendimento a mesma coisa, ou seja, sem Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada. E a Ele seja toda honra e toda glória e toda majestade, porque João 15 diz, Jesus mesmo falou: eu sou a videira, vós os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês vão dar muitos frutos, com todo vigor, com toda a força, com toda a plenitude de um jovem. Mas se vocês não estiverem nele, ele vai ter que cortar, ele vai ter que tirar fora, porque você não deixa nada na videira que não esteja dando fruto. É assim que ele fala. Então a nossa maior luta, nós devemos canalizar nossa força, escute isso, nessa fase, não para sair fazendo qualquer coisa, mas para estar em Cristo. É o período que nós devíamos mais orar, é o período que nós devíamos mais buscar Deus. Eu lembro que quando eu era jovem, na minha juventude, irmão, não tinha programação que eu não ia. Eu estava em tudo, eu e minha esposa. Hoje eu vejo uns crentes, irmão, parece boneco de cristal, parece feito de açúcar. Não pode, são sensíveis demais. Parece que não é para esse jovem que Deus está escrevendo.
na realidade jovem era para estar à frente de batalha, é o primeiro ali, o primeiro pilotão que vai para a guerra, é o que está na frente, é o que vai tomar mais chumbo grosso. Por quê? Porque eles são mais fortes. Atos 2:17. Abra lá comigo. Te adoramos, Senhor. Oh Deus, faz-nos amadurecer em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ser vencidos pela Tua palavra, Senhor. Essa é a palavra dessa noite, Senhor, que em toda a nossa força, em todo o nosso vigor, nós possamos ser vencidos pela Tua palavra, Senhor. Que ela entre de fato, ó Pai, em nós, entre nos Seus filhos essa noite, em nome de Jesus. A palavra fala assim: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aqui fala mais uma vez de jovens. Não somente são fortes, não somente venceram o maligno, mas eles voltariam a ter visões. Essa visão aqui, irmãos, na realidade, ela é uma atividade plena dos poderes espirituais, o poder de Deus agindo com tudo na sua vida e na minha vida. É a fase da nossa vida espiritual que nós vamos começar a experimentar a plenitude de um poder de Deus dos céus operando em mim e em você. Não é somente visão, não é sobrenatural, mas ali fala de uma mente transformada. É onde a sua mente vai ser mais transformada e alinhada com a palavra de Deus. É onde a sua mente vai começar a discernir aquilo que os céus estão falando, aquilo que Deus está falando, e quando não é Deus que está falando. Isso tudo acontece nessa época, nessa fase. Assim como hoje os jovens, são tão atacados. Você sabe por que os jovens hoje são tão atacados? Você sabe por que o plano de Satanás há muito tempo foi destruir os jovens? Irmão, se Deus quer operar alguma coisa nos jovens, e Deus fala que os jovens são fortes, Satanás vai tentar destruir eles por meio de alguma coisa. Tudo que é importante nos céus é extremamente valorizado aqui também. Por isso que é feito um levante hoje nos nossos dias, não somente para destruir as nossas crianças, os nossos adolescentes, mas os jovens hoje, quando entram, por exemplo, nas faculdades, o espírito do anticristo está lá. Que é uma das coisas que João fala, que deveriam ser cuidadas e vencidas. Não somente as concupiscências do mundo, da carne, dos olhos, a soberba da vida, aquilo que há no mundo que o jovem precisa vencer em Cristo Jesus, mas também ao espírito do anticristo, que reina nas faculdades, nas escolas, nos cursos, que na realidade destrói a maioria dos jovens. Há pesquisas, por exemplo, que eu já vi em países como nos Estados Unidos, que a maioria esmagadora dos jovens cristãos que entram numa faculdade se desviam já no começo. Por quê? Porque o diabo, ele quer se alimentar da força do jovem. E a melhor forma de fazer isso é através do espírito de anticristo. É a melhor forma de fazer jovens experimentarem aquilo que a palavra fala, que diz que é apostasia, o afastamento do homem e da mulher das coisas, da palavra de Deus, da sã doutrina. Lembre disso, não há força fora das escrituras sagradas, não há força fora da palavra, não há como descansar em Deus fora da palavra. Visões ali falam de uma atividade plena. Ter visões, como diz ali em Atos 2 que nós lemos, é ver com a mente, é perceber, experimentar, discernir, estar consciente da vontade de Deus. Visões têm o objetivo de comunicar aquilo que é a vontade do Pai. Por isso que Deus dava visões na Bíblia. Hoje tem gente tendo visões como entretenimento. Pensam que Deus está mostrando alguma coisa. Deus não mostra alguma coisa para entreter a igreja, como festival, como circo, irmãos. Não, mas quando Deus mostra uma visão, quando Deus compartilha uma visão, Ele fala, nos últimos dias, os jovens voltarão a ter visões. Fala de um processo que começou em Atos, mas na realidade, a sua plenitude é algo que vai crescendo, e na realidade, à medida que nós vamos chegando no final dos tempos,
E isso vai transbordando, vai transbordar, vai ficar cada vez mais evidente. E eu creio, não sei se você acredita, mas a palavra de Deus diz, se ela diz que os jovens vão ter visões, que os nossos velhos sonharão, são coisas que normalmente não acontecem. Hoje, se você for conversar com um jovem, você começa a perceber que foi castrado a habilidade de ter visão. Os jovens são totalmente imediatistas. Faz parte da cultura dele. Hoje, para você conversar com um jovem, é difícil você conversar com um jovem que, além de querer ficar rico, mas ele pensa há 10, 20, 30 anos, associando isso com a vontade de Deus. Estou falando de crente. Nem estou falando daqueles que não conhecem a Deus. De construir algo porque ouviram a Deus, de se mover por causa de uma palavra de Deus. Você vai ver 2 exemplos de jovens nas Escrituras. Você vai ver, por exemplo, Samuel. Samuel era jovem, diz que ele crescia em graça, em conhecimento, sujeitando toda a sua infância, adolescência e juventude a conhecer a Deus, e assim ele crescia em força, discernindo, podendo profetizar para a nação de Israel. Agora você vai ver também no Evangelho um jovem que é conhecido como jovem rico, extremamente religioso. Quando ele vai falar com Jesus, o Senhor, fala para ele: olha, você já sabe tudo na realidade, né? Você já percebeu como é difícil falar com gente que sabe tudo, irmão? É muito ruim. E aquele jovem sabia tudo. Senhor, eu cumpro isso, observo desde a minha infância todos os teus mandamentos. Mas Jesus é tão bom e tão misericordioso que ele não tem problema em ouvir isso. Ele consegue se relacionar com todo mundo e ele fala para aquele jovem: olha, te falta uma coisa então para ser perfeito, para sair dessa fase que você está preso. Vai para a sua casa, vende tudo que você tem, porque antes dele começar a falar, Jesus já sabia o coração daquele jovem. Ele já sabia aonde que o coração daquele jovem estava preso. Então ele fala aquilo ali, não é uma doutrina que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Aquele jovem estava preso no amor ao mundo. E naquele caso, Jesus já sabia, ouviu ele falar que sabia tudo, que guardava os mandamentos, mas ele esperou até poder falar, chegar a hora de falar para ele: você quer ser perfeito? Então vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, vem e me segue. Escute, para você seguir a Cristo, o seu coração não pode ter nenhum outro tesouro que não seja Ele. A palavra fala que aonde está o teu tesouro está o teu coração. O coração daquele jovem não tinha como seguir a Cristo como discípulo, porque ele estava totalmente alicerçado, emaranhado, preso nas riquezas desse mundo, nos seus bens materiais. Ele talvez construiu um grande império, mas não conseguia largar daquilo, ficou dividido e viveu aquela vida de morno. E você viu que depois que Jesus falou para ele isso, ele sai triste, porque não consegue com tanta força vencer o que João diz para vencer. Vocês precisam vencer o mundo. E a palavra de Deus diz que qual é essa vitória que vence o mundo? É a nossa fé. E a fé só é fé uma vez que ela está alicerçada na palavra de Deus. Hebreus fala sobre isso, que a fé é o firme fundamento. Não há nenhum outro fundamento que possa ser firme que não seja a palavra de Deus. Uma vez que essa palavra vence você, o difícil não é acontecer isso. Essa talvez é a palavra para você essa noite. A palavra precisa vencer você. Não é o que você acha, não é o que eu acho. Não é aquilo, talvez, uma teologia que nós construímos, como muitos têm construído hoje, que vão buscar nas Escrituras, já tem todo um pressuposto, já tem todo um lugar que eles querem chegar. Eles só vão na Bíblia para poder montar toda essa estratégia. Sabe aquele pregador que já tem o tema, tem os pontos, tem todas as ilustrações,
tem o problema, só não tem o texto. Aí ele vai para a Bíblia porque ele tem que achar alguma coisa para se encaixar no que ele quer falar. A palavra de Deus precisa nos vencer. Jesus falou em João 8 para alguns homens que pensavam que eram, mas não eram. Ele falou: a minha palavra não entrou em vocês. E porque a minha palavra não entrou em vocês, vocês não são filhos do mesmo Pai. Porque só é filho de Deus aquele que a palavra de Deus entra. E ela não somente tem que entrar, mas ela tem que te vencer. É quando você subjuga, é quando você entrega o seu próprio eu, a sua vontade, é quando você pega a direção da sua vida e entrega a Cristo. Fala: Cristo, agora não sou mais eu, mas sejas tu em mim. Pastor, não é possível. Não dá para fazer isso hoje. Irmão, a mesma dificuldade que nós temos, Paulo também tinha. Era correspondente a cada época, tem uma dificuldade. E Paulo, ele entendeu. A palavra venceu ele, e ele chega ao ponto de falar: não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim. Eu creio que esse deve ser o objetivo, esse é o lugar de maturidade que nós estamos caminhando. Mas não há como chegar lá, se nesse período de maior força, vigor, você não sujeitar a Deus. Período de força. Provérbios 20, 29 diz assim: a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Esta força precisa ser alinhada. A mesma força que pode vencer o mal pode destruir o jovem. Quer ver uma coisa? Abra comigo em Isaías. Te adoramos, Senhor. Oh Deus, fala conosco, que essa palavra entre no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Isaías 40, 30, 31. Os dois últimos versículos desse capítulo. Ele fala assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Isso não é garantia, força não é garantia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus promete força a todos que esperam nele. Todos, a mesma força que está no jovem. Ele associa uma coisa com a outra. Ele até fala: olha, os jovens vão se cansar, como nós já falamos. Eles vão correr, vão se cansar. Os moços que vocês conhecem, vai chegar uma hora que eles vão cair. Não há como se sustentar por muito tempo. Pedro fala isso, que a vida, ela é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. Cai todo o vigor. Cai toda a formosura. Não adianta lutar contra isso. Mas diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, que mesmo velho, mesmo cheio de dias, se você ainda estiver esperando no Senhor, você vai ser forte. Há uma força prometida para todos aqueles que esperam na palavra. Lembra de quando o povo de Israel entrou na terra prometida? Josué e Caleb eram os homens mais velhos, e Caleb, sendo um dos mais velhos, falou para Josué: olha, a promessa foi feita e eu acreditei. Caleb ficou durante vários anos vendo uma geração morrer e ele esperando no Senhor. Eu fico imaginando cada velório que tinha, cada corpo que era velado. Caleb vendo o dia passar, a formosura ir embora, a força dele natural se esvaindo, mas ele esperava, e um dia ele pôde falar para Josué: Josué, eu ainda acredito na palavra que Deus deu. A nossa força, ela não está simplesmente nos nossos músculos, mas a nossa força, se um jovem entendesse isso, se um jovem espiritual entendesse isso, porque ele desfrutaria nessa fase de uma força sobrenatural aliada ao seu período de maior vigor.
Esperar no Senhor é aquilo que nós vamos aprender. Por exemplo, Pedro, quando estava começando a ser discipulado pelo mestre, um dia eles estavam vindo de uma pescaria e não tinham pego nada. Já percebeu que Deus muitas vezes, quando quer nos ensinar, Ele permite que você gaste toda a sua força até você estar completamente rendido? Já percebeu como Deus faz? Deus não tem problema de esperar. Deus não tem crises como nós. Deus não é homem como nós para ter as crises que nós temos. Deus não desiste nunca. Deus não muda. Deus é imutável. A imutabilidade é um dos seus atributos. Deus espera os filhos. É como a palavra do filho pródigo. Deus não tem problema de liberar o filho, ficar sentado na varanda da sua casa, com tudo pronto. Ele já sabe que o filho vai voltar, já está garantido, mas ele fica ali. Nós, os incrédulos, nós, os maledicentes, nós, os crentes incrédulos, nós falamos: não, esse não volta mais, está perdido. Falamos mal do outro que está esperando alguém. Nós falamos mal dos filhos dos outros. Falamos mal daquela mulher que está esperando o seu esposo se converter. Falamos mal de muitas pessoas. O crente fala mal em muitos casos. Talvez não, tomara que não aqui, mas muitos lugares falam. Mas Deus mostra a sua longanimidade, porque Deus é aquele pai que pode ficar na sacada, na varanda da sua casa. Ele sabe que o filho volta. Ele tem certeza. Nada vence ele. Não tem frustração, não tem tempo, não tem circunstância, porque Deus nem precisa de fé. Ele é Deus. Nós, para esperar, nós precisamos estar na palavra desse Deus. Não há como você ficar esperando na varanda da sua casa se você não estiver em Cristo. Você vai correr e se cansar, e daqui a pouco você vai cair. Mas, contudo, porém, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É como se você sentasse na mesma varanda daquele pai dos filhos pródigos, e à medida que você está ali, o que eu preciso, pastor, para esperar? A palavra, só isso. Há muitas pessoas cansadas e frustradas na igreja porque não tem palavra, mas nós só precisamos de uma palavra. Quando você tem uma palavra associada ao Espírito da verdade, que nos renova todos os dias, você é renovado nas suas forças. Você pode ficar ali, você até pode chorar à noite, mas a tristeza pode durar só uma noite, a alegria vem pelo amanhecer e você é renovado nele. Nós precisamos somente de uma palavra para continuar. Agora, é como Pedro veio da pescaria, cansado, com todo o vigor de um pescador, estava entregue. Talvez decepcionado, como muitos de nós. Mas quando o Senhor, você já viu que Jesus esperou Pedro voltar para falar? Jesus podia ter falado antes para Pedro: Pedro, nem gasta sua força, Pedro, já lança a rede ali, ó. Já percebeu que nós somos teimosos e se nós não nos cansarmos, a palavra não nos vence muitas vezes? Quando ele estava cansado, o que aconteceu? A palavra venceu ele. Jesus olhou e falou: Pedro, Senhor, não pegamos nada, pescamos a noite toda. Pedro, joga a rede desse lado aqui, ó. Pedro, cansado, exausto, ele falou: sobre a tua palavra eu vou lançar, só porque tu falou. Quando você chega num ponto de exaustão, aonde você talvez gastou a sua força, correu, está se cansando, aonde você está quase caindo, não acontece com todos, mas muitas pessoas têm que chegar exatamente nesse período, para ouvir a Deus e não questionar mais, ouvir a Deus e aceitar. Por quê? Porque ele está quase jogando a toalha. É aquele lutador que já está na lona, mas de repente Deus dá uma palavra e Pedro acredita nela
e ele pega o que não pescou a noite toda. Irmão, isso é discernir o que Deus está falando. E as visões que os jovens receberiam é para exatamente gerar esse discernimento. Como alinhar tanto vigor, tanta força. Salmo 119:9 diz: com que purificará o jovem o seu caminho, o jeito de viver? E ele diz, o salmista, observando conforme a tua palavra. Deus convida o jovem a viver a sua juventude, seja natural ou espiritual, na busca de sentido nessa palavra. Então, o meu recado para você, se você está numa fase como essa, se ainda há tanto vigor e você está usando o seu vigor do seu jeito, a palavra fala que o jovem só vai purificar o seu caminho, só vai alinhar o seu caminho em relação a Deus, a vontade de Deus, observando Ele, segundo a sua palavra. João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dEle, pela mesma palavra conhecerá se ela é de Deus ou se eu estou falando de mim mesmo, disse Jesus. Não é somente querer fazer a vontade de Deus, juntar com a sua força, é buscar conhecê-la, porque Jesus mesmo falou, você só vai saber se é vontade de Deus mesmo por essa palavra. Irmão, juntar a força, o vigor de um jovem com um falso ensino é algo terrível. A junção, nós vamos experimentar uma ou outra coisa, ou nós vamos experimentar o casamento do nosso vigor e força com a palavra de Deus, ou nós vamos experimentar o casamento da nossa força com a nossa insensatez, de querermos fazer o que nós realmente queremos, de um homem ser guiado pelo seu próprio ventre, como diz a palavra, que nos últimos dias a maioria seria assim. A melhor fase para se vencer é essa. O jovem, para vencer, precisa ser vencido pela palavra. Um jovem vencido pela palavra, escute isso. Um jovem vencido pela palavra de Deus, ele nunca será uma semente para divisão. Nunca. Na juventude você descobre que você pode, e você descobre o que você quer também. É o auge da liberdade e vigor. Mistura perfeita para a graça. O auge do vigor, do nosso vigor, seja espiritualmente como naturalmente, é o auge para nós experimentarmos duas coisas também, ou a graça de Deus, ou a desgraça. Paulo dizia a Timóteo, eu quero terminar falando esse versículo, que Paulo dizia a Timóteo o seguinte: Timóteo, meu filho, falando para o jovem, seu filho, ele dizia assim: Timóteo, guarde você, a tua vida, e guarda bem as Escrituras, porque se você fizer isso, você vai salvar a você mesmo e a todos que te ouvem. Olha como Deus coloca a importância. Jesus, os primeiros apóstolos, os profetas, eles colocam a Bíblia como o fundamento da fé em Cristo Jesus. E ele fala, não adianta, por exemplo, nessa fase você ter todo o vigor do mundo, toda a força, porque você vai se cansar. Agora, se você esperar nessa palavra, crer no Jesus das Escrituras, na realidade você vai ser tão forte que você vai voar com asas como águia, que você vai correr e não vai se cansar, que você vai poder esperar em qualquer situação, que você vai poder caminhar em qualquer circunstância, que independente da sua força, se ela está se esgotando ou não, na realidade ela agora é renovada pelo Senhor. É igual um carro. Na realidade, se você encher o tanque do seu carro, fazer uma viagem,
você sempre vai ter que ficar parando para reabastecer, para manter a força. Em Jesus, é como se você não precisasse mais parar, porque Ele vai alimentando você, à medida que você caminha com Ele, à medida que você o obedece, que você se sujeita a Ele, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu oro para que nós possamos ser vencidos pela sua palavra, amém? Há muitas pessoas lutando com Deus, muitas, na sua liberdade, e Deus até permite isso. Deus espera você. Lembrei de Jacó. Jacó foi um homem que lutou com Deus, e a vitória de Jacó foi não querer fazer mais do seu jeito, mas falar para o anjo do Senhor, quando ele agarrou no anjo e falou: eu não saio daqui mais, se tu não me abençoares. Até aqui é como se Jacó estivesse falando: eu vim sozinho, mas uma hora a gente cansa, irmão. Aí quando a gente cansa, nós vamos brigar com Deus. E é interessante que Deus fala que quando Jacó cai em si e ele começa a valorizar o que precisava ser valorizado, Deus ainda fala que Jacó venceu. Parece cômico, mas Deus fala que aquele que apanhou vence, porque quem saiu mancando foi Jacó, e Deus fala, ele venceu. Na realidade, quando nós perdemos para a palavra, nós vencemos. Quando a palavra nos vence, quando nós somos derrotados por ela, quando acabam os argumentos, quando nós resolvemos não empregar nossa força contra Deus e contra a sua vontade, nós perdemos, mas nós vencemos. Deus fala: você venceu, porque agora eu te abençoo, eu estou contigo. Deus abençoou Jacó. Nós precisamos ser vencidos pela palavra. Nessa fase, como eu falei no começo, se faz uma curva e entra-se como se fosse num platô onde em força você não cresce mais. Você pode ficar nessa fase brigando, mas eu creio que com a graça de Deus nós podemos decidir nos sujeitar a Deus e fazer o caminho inverso, aonde quando nós entramos nesse processo, nós vamos mergulhando em Cristo cada vez mais e nos sujeitando a Ele. Quem olha de fora talvez pode dizer: está perdendo, mas os céus estão falando: Ele está vencendo. Talvez quem olha de fora, coitado, está morrendo, mas o céu está falando: Ele está vivendo. Porque é ao contrário. Não acredite no evangelho que dialoga com o mundo. Os processos são diferentes, não adianta. Cristo falou exatamente isso. A palavra dele, na realidade ele fala: se vocês adotarem a minha palavra, se preparem, porque o mundo não aceita ela. Não aceita ela. Agora imagina assim, no auge da sua força, você decidir na sua fase de juventude, de vigor, se sujeitar a Deus e entregar para Ele os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Você pode fazer isso em qualquer fase. Uma criança pode ser totalmente rendida, um adolescente pode ser totalmente rendido, um jovem pode ser totalmente rendido, mas é incrível que espiritualmente muitos estão presos em fases e não evoluíram. Não evoluíram, talvez começaram bem como os Gálatas, começaram no Espírito, começaram na palavra, mas foram seduzidos, atraídos por coisas que não são de Cristo, e eles pararam o seu processo de aperfeiçoamento, pararam de crescer, voltando-se à carne. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. Você que está aqui, você que está em casa, eu quero orar agora por um milagre.
Eu tenho crido nesses dias que o maior milagre é nós ouvirmos a voz de Deus. Independente da idade que você tem, Deus está levantando os pequenos. Senhor, toca no coração dos teus filhos agora, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, Espírito Santo da verdade, toca nos teus filhos, abra, ajuda eles a enxergarem, Senhor. Dá visões, Senhor, aos teus filhos, discernimento, Senhor. Transforma a mente dos teus filhos, Senhor, para receber, compreender qual é a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu oro pelo amadurecimento da tua igreja, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, até onde que Cristo será exatamente tudo em todos, aquele que completa tudo em todos. Senhor, toca nos teus filhos agora e que eles sejam curados em nome de Jesus. Seja curado agora, seja tocado pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Libera força, Senhor, renova a força do cansado agora, em nome de Jesus, pela tua palavra. Que eles sejam vencidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Toca, Senhor, opera esse milagre, em nome de Jesus.